mais em uma reunião, nossa reunião da congregação, com quórum regimental instalado. Nosso primeiro item de pauta, gente, é o PDI da UFBA, que passa por um novo plano de desenvolvimento institucional, e a gente convidou o professor Adriano de Lemos Alves Peixoto, da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional da UFBA, para fazer uma pequena apresentação, para a gente inserir direito nesse desafio, que é o desafio do PDI. Então, a gente pensou, já combinei com ele um tempo. Eu sou Adriano Peixoto, é um amigo de muito tempo, mas também um professor que tem se destacado na perspectiva do planejamento. Então, de logo, agradeço a presença do professor Adriano e passo a palavra pelo prazo de exposição para que a gente possa começar a compreender o papel, o desenvolvimento, a concepção do plano de desenvolvimento institucional da UFBA. Professor Adriano, fique bem-vindo à Faculdade de Direito, viu? Muito obrigado, professor Júlio. Bom dia, minha gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Atendendo ao pedido do professor Júlio, a minha ideia hoje é fazer uma breve apresentação de como o PDI da UFBA está estruturado, para que a gente possa, né, à medida que vocês forem se debruçando sobre esse documento, vocês possam entender o que é que a gente propôs e oferecer, eventualmente, no que achar necessário ou cabível, sugestões de aperfeiçoamento e melhoria. O PDI da UFBA é certamente, né, o nosso documento mais importante, o documento mais importante que a universidade ela consegue produzir, porque ele é o planejamento estratégico da universidade. No caso, eu estou mostrando para vocês aí a capa desse documento, ele está disponível desde fevereiro para a nossa comunidade, no site da SUPAD. Também todas as unidades receberam cópia do plano através do Conselho Universitário, da Secretaria do Conselho Universitário. Existe um conjunto legal enorme em torno, né, um amplo conjunto normativo em torno do PDI, colocando isso como uma exigência ou uma necessidade. Normalmente, esses elementos vêm do Ministério, mas nós temos também, do Ministério da Educação, mas o PDI também ele guarda estreita relação com o referencial de governança pública do TCU, que impõe que as entidades a ele subordinadas à administração pública federal tenham um planejamento estratégico. Então, nós temos aí o PDI sendo apresentado para credenciamento, recredenciamento, para expansão de vagas, hoje para financiamento, para aquisição de financiamento em algumas coisas como o FINEP, por exemplo, é necessário ter um PDI que tenha uma previsão de alguns elementos como uma forma de ancorar isso, e nós temos nos nossos marcos legais internos também a necessidade, a indicação de que a construção de um PDI é necessária. A universidade não tem exatamente uma tradição muito boa de planejamento, né? Essa é uma coisa difícil, até porque nós não controlamos a parte dos recursos. Planejar sem controle de recursos é uma coisa meio complicada. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de algum tipo de orientação de para onde a universidade está caminhando. Como é que o nosso PDI atual, né, essa proposta de PDI que está aí em discussão, como é que ele está estruturado? Né? Uma apresentação básica, que aí é o blá 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 mesmo. Estamos apresentando o PDI, nosso marco legal, aquela história toda. Nós traçamos, não traçamos, nós fizemos um levantamento do perfil institucional da universidade, né? Situando um pouco que tamanho nós temos, como é que nós nos colocamos no contexto comparativamente à nossa própria realidade e em comparação com outras realidades em relação a indicadores importantes da UFBA. Temos uma linha de tempo que resgata alguns marcos importantes da universidade. O professor Júlio já, inclusive, assinalou que a data de criação da Faculdade de Direito está errada na linha de tempo. Então, já passou para a gente a indicação dessa alteração. E na sessão seguinte, nós temos aí talvez uma parte importante, que é uma análise de cenário, né? Uma análise que a gente
olha para a realidade e diz o que é que a gente está vendo para diante. Né? Essa análise de cenário tem estruturado em torno de 5 eixos principais, podiam ser 6, podiam ser 4, mas foi uma forma, não dá para a gente entrar em todos os detalhes possíveis, mas achamos que 5 eixos ajudavam a compreender um pouco as transformações que a gente tem pela frente e que ajudam a pensar um pouco o que é que nós vamos encontrar. E daí, esse é um elemento necessário para entender o que é que a gente pode fazer. Então, por exemplo, uma marca que a gente traz nesse PDI é a ideia de que viveremos um mundo polarizado, né? Então, um mundo polarizado e dificuldades políticas à direita e à esquerda significa que, provavelmente, no nosso horizonte de trabalho mais de longo prazo, a gente está projetando um PDI, no caso, para 10 anos, vamos viver uma situação difícil, porque ou nós teremos um governo provavelmente hostil à universidade, que é uma possibilidade, diante, inclusive, da última eleição, ou nós teremos um governo que é favorável à universidade, mas que não tem maioria no Congresso, com sérias restrições de aprovar algumas mudanças. Então, isso indica que não é um cenário fácil para a gente. Então, falamos disso, falamos das transformações do mundo do trabalho, dessa emergência climática, inclusive. E uma das coisas que a gente aponta da desigualdade, e uma das coisas que a gente tentou também trazer no PDI é o marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Como um elemento que atravessa o PDI e que estabelece algumas linhas, né? Alguns horizontes de atuação. Então, essa é a marca da análise de cenários. Uma novidade nesse PDI é o nosso projeto pedagógico institucional. O PPI, o Projeto Pedagógico Institucional, o PPI, ele é um elemento obrigatório da estrutura do PDI, né? O PDI ele tem alguns elementos que são obrigatórios, o PPI é um deles. E é importante observar que a universidade não tinha um projeto pedagógico estruturado, não tinha um projeto organizado. Nós passamos pelo recredenciamento de 2023, tanto do presencial quanto do curso à distância, sem um documento à altura da universidade. E nesse PDI nós fizemos isso. A parte do projeto pedagógico, ele tem 100 páginas, ele traz perfil docente esperado, perfil de egresso dos cursos esperados, ele tem competências esperadas para o estudante da UFBA, competências gerais, competências profissionais. Então, ele é um documento assim bastante robusto que ele traz a política de ensino de graduação, de pós-graduação, de extensão, de avaliação. Então, ele é um documento bastante robusto. Ele é tão robusto que ele virou um documento, ele virou um documento independente. Então, vocês verão que no nosso PDI, nós temos uma pequena seção chamada Projeto Pedagógico Institucional, mas isso é um resumo, porque o projeto pedagógico completo é um outro documento destacado que está disponível também junto com o PDI. Nosso PDI tem 100 e poucas páginas, o nosso projeto pedagógico também tem 100 páginas. Então, a gente achou que, no conjunto, ia ficar um documento muito grande e, como o projeto pedagógico ele tem um uso mais específico, achamos que fazia mais sentido para manipulação, para utilização, para discussão, que eles pudessem ser apresentados dessa forma. Mas, em essência, é só um único documento que estão sendo apresentados em 2 arquivos diferentes. Seguimos depois para o planejamento estratégico propriamente dito, que a gente não tem nenhuma grande novidade nos elementos iniciais, a gente recupera alguns elementos, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente disso, uma parte de monitoramento, de avaliação e monitoramento e alguns apêndices. Né? O que é que a gente tem de novidade? Nós fizemos uma proposta do PDI para 10 anos. Normalmente isso é feito para 5. Aí vocês podem perguntar, por que para 10? A universidade é muito grande, ela é muito plural. Vocês verão que nosso PDI ele não cita nenhuma unidade universitária de forma específica. Ele apresenta grandes orientações, né? Grandes linhas. E essas linhas, nós acreditamos que elas não mudarão num prazo curto, que é ser uma universidade inclusiva,
inclusiva, quer ser uma universidade acessível, quer buscar qualidade no ensino, na pesquisa e extensão, quer ser uma universidade que se volta para o diálogo com a sociedade e que busca superar as dificuldades que a gente tem e que busca estruturar um sistema de governança e gestão à altura da universidade que nós temos. Então, esses princípios gerais, e tem uma universidade que seus objetivos são atravessados aí, como eu já falei antes, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Então, a gente faz um PDI mais genérico, principalmente voltado para o nível estratégico de atuação, e a gente deixa uma indicação daquilo que seria, vamos dizer assim, o nível tático, que seriam os desdobramentos dos planos de desenvolvimento das unidades a serem desenvolvidos tanto pelos órgãos da administração central, pró-reitorias, superintendências, quanto pelas unidades universitárias. Então, o PDI aponta a ideia que, aprovado o nosso PDI, nós temos um prazo para que as unidades universitárias, incluso de Faculdade de Direito, apresentem o PDI, cada um apresente o seu. E lembrando que há uma previsão de que seja implantado o PGD, o Plano de Gestão de Desempenho, né, para os funcionários da universidade, e que só existirá PGD se existir PDI, porque o PGD, pela legislação, o plano do trabalhador ele é amarrado ao plano da unidade, que é amarrado ao plano da universidade. Então, essas são as principais novidades que a gente traz para vocês. Essa é a capa do projeto pedagógico, é o que eu disse, ele é uma seção, mas ele tem um documento próprio. Isso tudo foi formatado pela nossa editora da UFBA. Então, como é que o PDI está organizado? Que é uma outra novidade em relação ao anterior. Ele traz 4 diretrizes gerais, né? As 4 grandes diretrizes que orientam a universidade, que eu já falei para vocês. A diretriz 1 é essa busca de excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Integrando avanços tecnológicos, buscando contribuir para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio. A gente pode criticar os ODS, mas é o consenso atual político que existe sobre os problemas que o mundo enfrenta. Então, essa é uma diretriz, a gente não vê no horizonte de 10 anos a UFBA não buscar excelência nas suas atividades. A promoção de uma articulação crescente com outras instituições, né? Botando essa produção cultural, tecnológica, científica e artística a serviço da superação dos nossos problemas e da construção de uma sociedade mais justa. Também não vemos como isso possa mudar no horizonte curto. Estruturar a universidade com um sistema de governança e gestão sólido, capaz de dar conta daquilo que a gente está propondo. E a diretriz 4, configurar-se como padrão de instituição inclusiva e acessível em todos os seus níveis, fomentando ambientes educacionais e de trabalho que combatam todas as formas de preconceito e discriminação, promovam saúde e bem-estar da comunidade de estudantes, servidores, docentes e técnicos administrativos. Então, vocês vejam que são diretrizes amplas que, com toda a pinta, estarão conosco durante o grande tempo. Então, essas são as grandes linhas que orientam, que devem orientar a universidade. Qualidade, inclusão, justiça, inserção social, gestão. Então, essas quatro diretrizes, cada diretriz dessa se desdobra num conjunto de objetivos estratégicos. Eu não vou ler todos, só vou apresentar para dar uma ideia a vocês. Então, a diretriz 1, que é essa diretriz de qualidade, ela se desdobra em 6 objetivos estratégicos. Então, por exemplo, o objetivo 4, potencializar o uso de novas tecnologias para aprimorar a experiência acadêmica de ensino, de pesquisa e extensão, aliando-se com a missão de excelência acadêmica e impacto social. Então, um exemplo disso, que a universidade precisa, depois de desdobrar isso em atividades, eu já poderia dar o trabalho aí da Escola de Direito, que vocês já fizeram a discussão sobre o regulamento de uso de inteligência artificial, numa provocação feita pela escola, se já estiver no seminário, caberia como uma ação dentro desse objetivo estratégico 4. Então, cada diretriz tem um conjunto de objetivos estratégicos, o número de objetivos não é o mesmo para cada diretriz,
E a universidade, uma das dificuldades de planejamentos anteriores era que a universidade não tinha condição de acompanhar, por falta de indicadores, por falta de sistema, tudo aquilo que ela propunha. Então, nesse nível estratégico, nós estamos propondo 12 metas para a universidade, 12 metas principais, né? Não quer dizer que outros elementos não sejam buscados, perseguidos, não tenhamos outros indicadores, mas nós temos um conjunto de 12 indicadores. Só vou falar três, porque esses indicadores eles foram construídos para dar conta dessas principais dimensões, né? Então, um dos indicadores é ampliar o índice de qualidade do curso de graduação, essas notas que a gente vai tendo nos sistemas de avaliação. Desde 2018, a UFBA vem subindo gradualmente no índice geral de curso, né? A gente saiu de 3,7, estamos em 4, alguma coisa. Então, o nosso objetivo é ir para uma meta de 4,5. Significa que todos os cursos têm um trabalho aí pela frente e algumas ações para aumentar essa nota passam por conhecer perfil de estudante, promover capacitação docente, atualização de prática pedagógica e atualizar projeto pedagógico, né? Então, nossas avaliações aí, a gente tem acompanhado as avaliações do INEP, do MEC na universidade. Tem cursos que estão com seus projetos atualizados em relação de novas realidades, mas tem cursos que estão com projetos aí da década de 80, 90. Então, esse é um caminho. Um desafio que a universidade se coloca é taxa de sucesso, né? Quantidade de alunos que concluem o curso. Nós temos a taxa de sucesso hoje de 36%, a gente está propondo em 10 anos chegar em 70%. Então, não é uma coisa fácil, significa que a gente tem que conhecer a nossa realidade, tem que estruturar a universidade, provavelmente passa por política de afirmação, por forma de mobilidade interna dentro da universidade. Então, esses são os grandes programas, né? A pós-graduação está na meta 3, aumentar a nota significa apoiar os programas para que eles melhorem a qualidade de alguma forma. Então, é disso que trata a parte, vamos dizer, estratégica da universidade. Diretrizes, objetivos e metas. Até aqui, esse é o núcleo do planejamento do PDI da universidade na sua dimensão estratégica. Mas nós já deixamos uma indicação do que seriam as diretrizes para o nível tático, né? Que é isso que os órgãos da administração central, pró-reitoria e superintendências precisam fazer e que as unidades universitárias, a Faculdade de Direito também precisa fazer. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Lembrem que no nível estratégico, nós temos diretrizes, objetivos estratégicos, né? Então, o objetivo estratégico 1, né, que está ligado à diretriz 1, ela se desdobra num conjunto de diretrizes agora para o nível tático. E a gente já deu uma indicação, mais ou menos, de quais órgãos da administração central precisam se debruçar sobre isso. Então, por exemplo, se nós queremos ampliar as oportunidades e a qualidade da formação oferecida aos alunos, uma das coisas que a gente está dizendo é que a gente precisa pensar ou repensar as bibliotecas como espaço de aprendizagem e convivência, né? Como uma parte dessa, porque a biblioteca hoje ela já não dá conta, no seu formato atual, das novas demandas de um mundo digital, de reuniões online, né? Produção digitalizada. Nós não temos mais teses e dissertações em modo físico. Então, essa é uma tendência, então significa que a biblioteca precisa mudar um pouco a sua convivência e ser transformada em espaço de aprendizagem e convivência. Então, essa, por exemplo, é uma diretriz. E aí, como é que a biblioteca da Faculdade de Direito se adequa a isso? Em algum momento, isso vai ter uma repercussão interna aí para vocês, né? Assegurar acesso a estudantes à atenção à saúde como fator de promoção. Então, PROAI, SMURB, CIUNIS precisam desenvolver ações, atividades para um prazo aí de 3 ou 4 anos que permitam ampliar o acesso e assegurar o acesso, porque esse é um elemento fundamental para qualificar o itinerário acadêmico do estudante, apoiar o estudante dentro da universidade. Então, essas diretrizes que estão aqui, elas guiam a ideia que elas guiem o planejamento das unidades. E nós já criamos e já temos disponível para as unidades um template para que cada unidade possa fazer o seu planejamento
seguindo mais ou menos a estrutura do PDU. Então, o que a gente está propondo é que, da mesma forma que a gente tem que produzir o relatório de gestão anual para a Proplan, que a lógica seja um pouco. A unidade faz o PDU dela, e o PDU é o PIT, e o relatório de gestão que se entrega anualmente é o RIT. Então, você planeja o que vai fazer e todo ano você diz, ó, em relação àquilo que nós planejamos, é isso que está posto. E a estrutura do documento do PDU é mais ou menos a mesma estrutura do documento do relatório de gestão, e nós fizemos dessa forma para não inventar muita novidade, para não dar mais uma carga de trabalho nova, para a gente manter as coisas dentro daquilo que as unidades conhecem e esperam. E, finalmente, acho que era principalmente isso que eu tinha para dizer, esse é a SUPAD, onde vocês encontram a gente aqui em Ondina, nós estamos... Essa é a frente da SUPAD, é super fácil de identificar. Essa pintura aí é o projeto de conclusão de curso de uma disciplina de Belas Artes, da Faculdade de Belas Artes, foi feito pelos alunos, a intervenção em grandes espaços. Então, em linhas gerais, é isso que está proposto para o PDI da universidade. A ideia é que vocês possam ler, vocês possam dar uma olhada, pensar, discutir e ver que tipo de contribuição a Faculdade de Direito tem para o PDI, né? Lembrando que o PDI ele não contempla unidade individual. Então, se vocês disserem assim, precisa botar essa atividade da Faculdade de Direito no PDI, essa atividade da Faculdade de Direito provavelmente não vai aparecer, né? Porque se a gente for dar conta de toda unidade universitária, o PDI vai ter 500 páginas. Então, acho que é isso. Então, não sei, professor Júlio, se satisfaz. Abrir um espaço Uhum, para perguntas e dúvidas, ver se alguém tem alguma uhum. coisa que queira Uma dizer. sugestão que eu vou fazer aí para. Eu fiz questão de chamar a Adriano quando eu vi que a Adriano estava em outra unidade. Eu digo, opa, vamos para cá. E a gente distribuiu o material para conselheiros e conselheiras. Na próxima reunião a gente retoma, e aí pode convidar o Adriano novamente. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse. Eu também estou numa comissão que o Conselho indicou do PDI. Eu tive reunião essa semana. É uma comissão presidida pelo diretor da Escola de Música. Então, a ideia é que a gente possa ter. Que a comissão quer fazer sugestões e quer marcar uma reunião com a estrutura do PDI, com o reitor, vice-reitor, mas assim, eu acho que seria interessante se a gente pudesse distribuir o PDI e voltar em uma outra pauta para a gente dar uma discutida. Que elementos a gente pode acumular, é minha sugestão. Fora isso, eu abro o espaço se algum conselheiro ou conselheira quiser fazer alguma colocação, ponderação, mas fiz questão que a Adriana tivesse aqui para iniciar a nossa visão estratégica da própria universidade a partir da Faculdade de Direito, né? É isso. Que aí todo mundo tem acesso ao documento, faz sugestões. Eu mesmo, eu comecei a ler e disse, opa, Faculdade de Direito 1897 não é 1891, mas são outras questões, né, que a gente vai lendo o texto todo sobre essa coisa dos dois ciclos, são questões gerais da universidade, que ela vai fazer 80 anos, que a universidade possa se pensar também que universidade é essa que quer ser construída na pluralidade, no acesso a direitos, né? É. Na diversidade, na perspectiva epistêmica, são elementos que eu acho que são importantes, né? É isso. Júlio falou uma coisa importante, né? O PDI ele projeta a universidade para frente, a universidade que a gente quer. Então, agora, lembrando que a universidade que a gente quer, existem diversas UFBAs dentro dela, né? Pensamentos diferentes, alguns mais progressistas, outros um pouco mais conservadores. A gente precisa dar um pouco conta da diversidade, né? Então, esse talvez seja o nosso grande desafio olhar aí para o PDI. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa queira saber em linhas gerais? A ideia é que a gente, o Adriano nos passa, a gente vai enviar para os conselheiros e conselheiras e a gente retoma esse ponto com sugestões que a gente possa, lendo, fazer destaques, sugestões. Pode ser? Adriano, obrigado pela sua gentileza de sempre, Nada, meu estou à amigo. disposição. Sempre que vocês quiserem, quando precisar, é só chamar. Muito E, gente, muito obrigado pela obrigado sua vinda. E pelo sua pronta espaço. resposta no fim de semana, viu, da semana passada. É. Muito obrigado, viu?
Tá? A administração Agradecido. central está à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Muito obrigado. Muito agradecido. Obrigado. E aí a gente distribui, viu, Ingrid? Ele vai mandar para a gente distribuir a cópia em PDF do PDI. E ainda não vai ser pautado no Consune tão próximo, não, viu? Porque ainda vai ter a comissão que vai tentar trazer elementos transversais de discussão, tá? Na pauta, o item 2, nossa, a homologação da de referendo relativo à proposta Ciatex, Clínica Jurídica, Migração, Refúgio e Apatridia, Deslocados Ambientais, proponente o professor Mário Jorge Filocrão de Castro Lima, aqui presente, e relator nosso conselheiro, o professor Samuel Vida. Bom dia a todos, a todas. Me coube a relatoria do processo 23.0663.0421/2025, de autoria do professor Dr. Mário Jorge Filocreon de Castro Lima, inscrito junto ao Ciatex sob o número 23429, e aqui eu já introduzo um registro por solicitação expressa do proponente e por orientação e informação repassada pelo chefe do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais. Houve uma necessidade de cadastrar novamente a proposta para corrigir eventuais imprecisões, e isso gerou um novo número, visto que o Ciatex não admite alteração na proposta já cadastrada, e considerando que a mesma não havia sido ainda aprovada pela congregação, o proponente adotou esse expediente, encaminhou uma nova proposta que tem o mesmo conteúdo, apenas com a correção dos pequenos problemas que apresentava a primeira, e isso gerou um novo número. Eu já acolhi aqui na relatoria esse novo número, que passa a ser o 23605, ok? O pedido do proponente foi acatado ad referendo pelo chefe do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais, e, por sua orientação, eu já incluí aqui essa alteração para que nós possamos considerar já sobre o novo protocolo, evitando, assim, um descompasso entre a numeração anterior e a que, de fato, vai ser conclusivamente cadastrada junto ao CETEX. Registre-se que o proponente informa no requerimento que, após a aprovação, já sob o novo número, solicitará a exclusão do cadastro anterior. Bom, o título do projeto é Clínica Jurídica, Migração, Refúgio, Apatridia e Deslocados Ambientais. Projeto de extensão proposto pelo professor Dr. Mário Jorge Filocreon de Castro Lima mostra-se adequado à normativa pertinente adotada pela Faculdade de Direito, destacadamente em seu regimento interno, no artigo 40, e propõe importante iniciativa que combina mobilização pedagógica e instrumentalização didática qualificadas e capazes de aperfeiçoar a formação jurídica, acadêmica e técnica dos discentes envolvidos, bem como oportuniza a oferta de relevantes serviços jurídicos para segmento vulnerável e pouco assistido institucionalmente. Apresenta qualificada equipe responsável pela gestão e execução do projeto, tendo o proponente como coordenador, professor doutor Júlio Rocha como secretário executivo e a professora doutora Thaís de Carvalho como supervisora, na condição de responsável pelo NPJ. Na melhor orientação do eixo extensionista perseguido pela universidade, o projeto busca parcerias interinstitucionais com a DPU, Defensoria Pública da União, a DPE, Defensoria Pública do Estado, e Polícia Federal, que otimizam as possibilidades de alcançar os objetivos apresentados, ao tempo em que fortalece o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito. Elaborado de forma consistente, o projeto apresenta justificativa pertinente e aponta objetivos factíveis, além de metodologia e planejamento operacional adequados à consecução das metas.
oferecer orientação jurídica, estudos especializados e promoção dos direitos da população refugiada e imigrante da Bahia, sob a supervisão do NPJ. A única observação de ajustes que eu tenho a fazer diz respeito a pequenas correções de imprecisões textuais. Eu imagino que, eventualmente, nesse encaminhamento do professor Mário Jorge, que há pouco eu descrevi, isso já tenha sido, inclusive, superado, mas eu registro aqui para efeito de eventual correção. No tópico 9, especificar os responsáveis que representarão as instituições parceiras, DPU, DPE e PF. A especificação dos nossos interlocutores da faculdade, eu sugiro que seja inscrito, seja inserido a especificação dos demais. No tópico 10, um pequeno ajuste de digitação, eliminando alguns erros formais. Tem uma palavra destacada em vermelho, tem um registro ortográfico também incorreto. No tópico 15, ajustar o gênero. Consta da docente coordenadora do projeto, o que pode gerar uma confusão, visto que a professora Thais de Carvalho é indicada como supervisora, ao tempo que, como coordenador, consta o professor Mário Jorge Filocreon. Então, sugiro esse pequeno ajuste. E no tópico 17, eu sugiro que se inclua o referido termo de cooperação na condição de anexo. Especifique que integrará o projeto esse termo de cooperação como anexo. Então, essas observações, diante do exposto, eu voto pela aprovação, destacando a alegria de ter a oportunidade de relatar um projeto tão importante e parabenizando o proponente, o professor Júlio Rocha, como secretário executivo, e a professora Thais de Carvalho como supervisora. Penso que é uma iniciativa, além de oportuna, extremamente fortalecedora da nossa intervenção extensionista e da qualificação do nosso corpo docente, ofertando uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento acadêmico e técnico extremamente relevante e qualificado. Muito obrigado, conselheiro Samuel Vida. Em discussão, podemos considerar aprovada a proposta da Clínica Jurídica Migração, Refúgio, Apatria e Deslocados Ambientais. Então, aprovada a unanimidade. Muito obrigado, conselheiro Samuel Vida. Que bom tê-lo nesta instância, viu? Que bom. Processo 3 na pauta. Homologação da ordem de referendo relativa ao pedido de prorrogação do prazo do projeto da ação de extensão Escola de Verão BRICS, Summer School da UFBA, registrado sob CIATEX 22256 por mais 60 dias, até 16 de agosto de 25, em razão da necessidade de conclusão das atividades conforme justificado. Interessado proponente, professor Jonas Esmeraldo Marques de Vasconcelos, relatora, conselheira, distinta conselheira Adriana Aureliano. Com a palavra. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Então, vamos lá. Ponto 3, né? Interessado professor Jonas Esmeraldo Marques de Vasconcelos, assunto homologação, decisão ad referendo da congregação da Faculdade de Direito. Trata-se de um projeto de extensão, Escola de Verão BRICS, mais Summer School da UFBA, registrado no CIATEX sob o número 22256, né? Teve início no dia 16 de 12 de 2024 e com previsão de término no dia 16 de 6 de 2024, né? Acredito que seja 2025, perdão. Bom, tendo sido analisados os autos, né, no processo CIPAC, o que solicitou foi uma prorrogação do prazo do projeto por mais 60 dias, né, em razão, e, portanto, o término seria para o dia 16 de agosto de 2025, em razão da necessidade de conclusão das atividades, conforme foi justificado no pleito, né? E considerando a aprovação ad referendo do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais, né, conforme despacho, decisão do dia 15 de maio de 2025, e a decisão ad referendo da congregação da Faculdade de Direito, né, referente ao pedido de prorrogação, meu voto é pelo deferimento, né? Haja vista que há uma necessidade de conclusão das atividades. Obrigado, conselheira. Em discussão, podemos considerar alguma oposição ao relatório da distinta
professora conselheira Adriana Aureliano. Podemos considerar aprovado a unanimidade o item 3 da pauta. O item 4 da pauta, o relator, prezado conselheiro Técio Espínola, ele justificou a ausência diante de reunião inadiável previamente marcada, mas mandou, com todo cuidado, o seu voto. Trata-se de homologação da decisão de referendo da congregação, tomado pelo diretor, 22 de maio, que aprovou o remanejamento de recursos referentes ao projeto MINTER-FAPID, UNI, FTC e UniRios, conforme solicitado pelo professor Dr. Saulo José Casal Bahia, coordenador do MINTER, por meio de ofício 017/2025. O relatório analisa o aproveitamento dos saldos remanescentes dos 3 projetos do MINTER, do mestrado interinstitucional, antes do vencimento do contrato previsto para 31 de agosto. Remanejamento de rendimentos financeiros para consumo, aquisição de equipamentos para informática, para o PGD, de áreas internacionais, remanejamento para serviços de terceiros para viabilizar a publicação pelos professores e alunos do PPGD, utilização de rendimentos financeiros para cobrir saldos devedores de bolsas de coordenação, direcionamento para aquisição de equipamentos e material permanente, móveis, equipamentos de informática, sala de aula e sala de altos estudos. E o voto do conselheiro Técio é no sentido de que a proposta apresenta justificativas adequadas e visa o aproveitamento racional dos recursos disponíveis antes do encerramento de projetos. Os remanejamentos propostos atendem às necessidades do programa e da faculdade, particularmente no que se refere à aquisição de equipamentos e materiais que beneficiarão as atividades acadêmicas e de pesquisa. A urgência e demanda, especialmente de conta de áreas internacionais para participação no Comped, justificou plenamente a decisão ad referendo do diretor. Diante do exposto, considerando a adequação da proposta aos interesses do programa, voto pela homologação da decisão ad referendo, que aprovou o remanejamento de recursos dos projetos MINTER, nos termos do requerimento Salvador, 9 de junho de 25, conselheiro Técio Espínola Gomes. Em discussão, há alguma posição contrária ao parecer do professor Técio? Então, aprovada a unanimidade a homologação dos remanejamentos de recursos do MINTER. Item 5 da pauta. Então, aqui, aprovado a unanimidade. Item 5 da pauta também é um processo relatado pelo professor Técio, que mesmo ausente, teve o cuidado de fazer seu voto. Trata-se de decisão de referendo da congregação no processo, homologação de referendo ao complemento descritivo da proposta do programa PCI de Inter, das atas do referido colegiado, no que tange ao valor apurado para bolsas de coordenação e vice-coordenação serem pagas pela Fundação FAPEX, conforme a seguir 30 parcelas no valor unitário de R$ 2.500 e 30 parcelas no valor unitário de R$ 2.500 para o vice-coordenador interessado proponente é o DINTER. Então, o pedido tem origem no processo de formalização de contrato tripartite a ser celebrado UFBA-FAPEX, Centro Universitário Paraíso, Unifap, para execução do projeto de doutorado interinstitucional, durante a análise do Núcleo de Análise e Elaboração de Convênios e Contratos NAE-CCCONV, conforme despacho, foi identificada a necessidade de complementar o descritivo da proposta. Isso foi feito através de manifestação. O DINTER, anteriormente aprovado pela congregação 10 de novembro, ata de 10.876/2023, conforme parecer do conselheiro João Gabriel Pimentel Lopes, visa ofertar 25 vagas distribuídas entre a URCA, Universidade Regional do Cariri, estadual, e Unifap, URCA 13 vagas, Unifap 12, com área de concentração de direitos fundamentais e justiça. A pendência verificada e identificada pelo NAE-CCCOM referência especificamente à ausência de aprovação expressa dos valores de bolsa de coordenação e vice-coordenação no plano de trabalho, conforme exigido pela legislação vigente, Lei 8.958/94, Resolução Consune 06/2013. Certo? O voto. O complemento solicitado por caráter meramente formal e especificativo, não alterando substância do projeto DINTER, já aprovado pela congregação. A aprovação ad referendo foi necessária para atender a exigência técnica do órgão de controle de convênios e contratos. O projeto DINTER já possui mérito acadêmico, reconhecida a aprovação prévia do colegiado, tratando-se agora apenas de complementação do descritivo para atendimento do requisito administrativo. Diante da adequação da proposta e da necessidade de regularização formal para a conclusão dos trâmites contratuais, voto pela homologação da decisão ad referendo, que aprovou o complemento ao descritivo da proposta DINTER, especificando os valores de bolsa de coordenação e vice-coordenação nos termos do requerimento 9 de junho de 2025, conselheiro Técio Espínola Gomes. Em discussão, alguma posição contrária ao parecer do relator? Então, aprovada a unanimidade
nos termos do voto do relator, o item 5 da pauta, tá? A unanimidade. A proposta seguinte, o item 6 da pauta, homologação de referendo relativa à institucionalização da Liga Acadêmica de Direito Eleitoral da Bahia, nos termos da resolução CONCEP 0220. Interessado o proponente Liga Acadêmica do Direito Eleitoral, ele relatou o conselheiro, distinto conselheiro João Glicério, com a palavra. Bom dia, senhor diretor. Bom dia, demais membros desta congregação. Fui designado para a relatoria do projeto da Liga Direito Eleitoral. O número do processo no CIPAC é 23066 024888/2025-73. Desculpa, esse é do Congresso, né? Deixa eu só... A gente está no da Liga de Direito Eleitoral, que na ordem... só um minutinho aqui, para pegar o número correto. Só um minuto. Pronto, já estou aqui. Homologação do ad referendo relativo à institucionalização da Liga Acadêmica de Direito Eleitoral da Bahia, nos termos da resolução do CONCEP 02 de 2020. Interessado proponente, a Liga Acadêmica de Direito Eleitoral, e eu fui designado para esta relatoria. O número do processo no CIPAC... Só um minutinho, estou abrindo aqui o voto. A internet está um pouquinho ruim. E o voto está na nuvem aqui, não está abrindo. Perdoem, estou num lugar um pouco com a internet um pouco ruim. Seu diretor, pode passar para o próximo enquanto eu abro o voto aqui? Posso. Mas Vossa Excelência também pode dar seu O posicionamento. resultado. A gente faz o registro depois, Tá. posteriormente, O o número. resultado foi favorável à homologação do ad referendo da institucionalização da Liga Acadêmica de Direito Eleitoral da Bahia. O resultado foi favorável. Pronto. Em discussão, alguma posição contrária ao encaminhamento do senhor digno conselheiro João Glicério, relator? Então, aprovado à unanimidade. A Liga já fez, inclusive, sua primeira atividade, né? Parabenizando, inclusive, essas iniciativas importantes com protagonismo discente, né? Muito obrigado. Aí depois você manda Senhor manda pro diretor, zap. Pois não, como chefe. eu tô num lugar aqui que a internet está um pouco ruim, eu Tá. posso relatar logo o item 9, se não for nenhuma Pode, posição não da tem problema congregação? não. Claro, já estou aqui a postos, viu? Item 9 da pauta, que são os pedidos de pós-doutorado para PGD UFBA, né? Isso. Interessado proponentes, PPGD, relator Conselheiro João Glicério, que é Danilo Oliveira, inicial Danilo Oliveira, Lucas Romero Montenegro, Carolina Ozeda Libardoni e Milton José de Herói de Melo Neto. Dizer que o programa de pós-graduação tem tido sistemático processo de pesquisadores com pós-doutoramento, né? Por favor, senhor conselheiro. São 4 pedidos de ingresso no pós-doutorado, né? Pedido inicial de ingresso no pós-doutoramento do nosso programa de pós-graduação, o que demonstra a procura que tem sofrido nosso programa, né? Muito interessante para o programa, em razão da sua projeção. O 9.1 é Danilo. Congregação. O 9.1 é Danilo. Processo 23066-0388-34/2025-95. Presente todos os elementos exigidos pela resolução, o voto é pela aprovação do pedido, que já foi aprovado, inclusive, no colegiado da pós-graduação. 9.2, Lucas Romero Montenegro, também é pedido, 23066-0388-043, de 2025.
traço 86, também foi aprovado no colegiado da pós-graduação. O terceiro pedido é de Carolina Ozeda Libardoni, 23066038885/2025, traço 17, também aprovado no colegiado da pós-graduação. E o quarto pedido de Milton José Deiró de Melo Neto, 23066038894/2025, traço 16, também aprovado, pedido aprovado no colegiado da pós-graduação. Então, são 4 pedidos de ingresso para pós-doutoramento em nosso programa, e o parecer, o voto, é pela aprovação dos 4. Muito obrigado, senhor relator. Alguma posição contrária em relação ao voto do senhor relator? Não. Aprovado à unanimidade a os processos de ingresso de pós-doutoramento no nosso programa. Muito obrigado, professor Glicério. Voltando originariamente ao item da pauta, o item 7, homologação de referente relativa à declaração de excepcionalidade e inclusão de membros externos da UFPA em parceria com o TJ Bahia no projeto Acesso à Justiça no século XXI. Professor Jonas. Bom dia, saudações a todos e a todas. Aqui o parecer, né, relacionado ao um pedido de análise do despacho ad referendo, que justifica a excepcionalidade da composição da equipe executora do projeto intitulado, abre aspas, Acesso à Justiça no século XXI, o sistema multiportas em foco, né, desenvolvido aqui nessa unidade em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A justificativa para não ter ao menos 2/3 da equipe executora como membros da comunidade UFBA apresenta-se fundamentada na natureza específica do projeto, né, que tem por objetivo a realização de estudos e ações colaborativas com o Poder Judiciário baiano. Essa característica confere ao projeto um perfil singular, que demanda a participação de especialistas externos à comunidade UFBA, inclusive servidores e colaboradores diretamente vinculados ao tribunal. E cabe observar que, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º, parágrafo 5º do Decreto 7.423 de 2010, bem como pelo artigo 4º, incisos 2 e 3º da Resolução Consune número 6 de 2013, é possível autorizar, excepcionalmente, a participação de equipe executora com composição inferior aos exigidos, né, de 2/3 de membros da comunidade, desde que devidamente justificado. Então, diante da documentação apresentada, né, verifica-se que a justificativa atende, a meu ver, os requisitos normativos exigidos para a concessão da excepcionalidade, né, o caráter colaborativo e interinstitucional do projeto, que se insere nas diretrizes da Universidade para a promoção de parcerias estratégicas, a meu ver, legitima a flexibilização da exigência, assim opina-se favoravelmente pela homologação do despacho ad referendo, reconhecendo-se a excepcionalidade da composição da equipe executora. Esse é o parecer, meu querido diretor, professor Júlio Rocha. Meu chefe, coordenador, em discussão? Alguma posição contrária? Considerar aprovado o item 7 da pauta. Unanimidade. O seguinte, a homologação de relatório de pós-doutoramento, interessado, proponente, professor Heron Gordilho. Titular. São 3 são 3 relatórios. Acran Isper Júnior, Gustavo Seferian, Marlon Jacinto Reis, Marcelo Lame, todos eles já avaliados pelo colegiado da pós-graduação, favoravelmente concedidos. Professor Heron Gordilho? Júlio. Comandante Heron Gordilho? Júlio. Opa. Ô, professor. Pronto. Boa tarde. Pois. Ô, professor Júlio. Podemos considerar Aqui na sala. aprovados os relatórios já aprovados pelo colegiado PPGD? Os relatórios de pós-doutoração? De pós-doutoramento. Todos já quais? avaliados pelo PPGD. Tá, de acordo. Quais são os estudantes? São
Acran Isper Júnior, Gustavo Seferian, Marlon Jacinto Reis e Marcelo Lame, todos relatórios finais aprovados. De acordo, professor, de acordo. Tá. Senhores conselheiros e conselheiras, alguma posição contrária ao parecer do relator? Não, então, considerado também aprovado a unanimidade, tanto os relatórios, quanto no itens anteriores, os novos pedidos, tá? Nós temos só um pedido, porque a professora Cláudia Baglia está também em trânsito. O item 2 da pauta, minuto de protocolo de tensões TRT5, a pedido, viu? Só depois a gente volta para o processo 10, certo? Por favor, professora Cláudia. Bom dia aos colegas, bom dia a todos, todas. Eu pedi a Júlia a inversão porque eu estou fora e agora eu vou precisar ficar sem falar no microfone, então eu precisava fazer logo a relatoria. Me coube a análise de uma minuta de protocolo de intenções que será firmado entre a Universidade Federal da Bahia, através da Faculdade de Direito, e o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, né? O escopo desse protocolo de intenções, desse documento, é uma cooperação mútua para a elaboração e compartilhamento de iniciativas relacionadas à implementação da linguagem simples, contribuindo para a formação dos estudantes de graduação. A documentação anexada mostra que o instrumento de cooperação não vai redundar em custos para nenhuma das instituições e deverá ser sucedido por um termo de cooperação técnico-científico, onde constarão os elementos para o desenvolvimento do projeto, que envolve ensino, pesquisa, extensão e inovação. Consta ainda desse documento uma cláusula de elaboração de um plano de trabalho a ser formulado por cada uma das instituições, onde estarão previstas obrigações, metas, etapas e fases de execução com o respectivo cronograma. O acompanhamento do protocolo será feito por ambas as partes, tanto a UFBA, através da diretoria da Faculdade de Direito, e o TRT5, através do seu laboratório de inovação. O escopo do projeto, entendo que é necessário, trabalhar o uso da linguagem simples no direito com os estudantes de graduação, com o objetivo de ampliar o acesso à justiça, né, entendendo o estudante como um efeito multiplicador, para reduzir essa que é uma das principais barreiras à população, a sua dificuldade de compreensão de documentos jurídicos. Da análise dos documentos, entendo pela viabilidade interinstitucional do protocolo de questões e manifestando favoravelmente a sua assinatura nos termos e elementos da minuta apresentada e de acordo com os artigos 6º, inciso 1 e 10º da Resolução 2 de 2012, CAPES. Só esclarecendo, embora se trate de um projeto que envolve pesquisa e extensão, vamos dizer assim, o modelo principal é de interação com a comunidade, com o protagonismo do estudante, por isso eu fiz a análise pela resolução CAPES. Obrigado, conselheira Cláudia Bagli. Em discussão? Algum voto contrário à manifestação da relatora? Então, considerando aprovada o protocolo de intenções TRT5, e agradecido pela... inclusive, ter um convênio de cooperação como o UFBA, o protocolo é só ponto de intenções, né? Um convênio de cooperação mais estruturante com a Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado. Professora Cláudia. Item 10 da pauta, o projeto terceiro forró da FDUFLA 2025, relator conselheiro Jonas Vasconcelos, interessado proponente, Centro Acadêmico Rui Barbosa. Conselheiro. Bom, é isso. O Centro Acadêmico ele submeteu essa proposta, né, do terceiro forró para acontecer no dia 13 de junho, próxima sexta-feira, no estacionamento principal aqui da nossa faculdade de Direito, com previsão de encerramento por volta da meia-noite, né? É um evento que tem um caráter cultural, recreativo, também beneficente. A expectativa é de arrecadação de alimentos a serem destinados à doação, né, para trabalhadores terceirizados da própria universidade. Bom, com base nos documentos que foram apresentados, né, pelos proponentes, entendo que houve um cumprimento parcial das diligências exigidas, né, pela portaria da UFBA
94 de 2025. Quando eu recebi o processo, eu fiz um despacho solicitando algumas informações para adequar a algumas exigências dessa portaria da reitoria, que parametriza os critérios para autorização e realização de eventos como dessa natureza em espaços da universidade. Então, os estudantes prontamente entregaram, né, um plano de segurança, com a designação do responsável, detalharam também algumas informações da própria atividade, que não estavam tão detalhadas na primeira versão do documento, né, que dão então um pouco mais de substância para a gente poder analisar a adequação do projeto às exigências aqui da própria universidade. Eu agora entendo que existem algumas questões que cabe aos proponentes ou apresentarem, né, a, a existência dessas providências que precisam ser tomadas para poder o projeto estar de acordo com o que exige a portaria da UFBA, né, a 94, como, por exemplo, a comunicação formal à COSEG, né, que é a Coordenadoria de Segurança da UFBA, e aos demais órgãos. Eles apresentaram um plano de trabalho, mas eu imagino que os estudantes podem até esclarecer isso, né, os proponentes podem esclarecer isso, se já foi feita essa comunicação formal, e como é que está se o plano de segurança foi aprovado pela instância competente, que a própria COSEG, e também alguns outros documentos que são exigidos lá na portaria, né? Mas, mesmo reconhecendo essa parcialidade, eu entendo que é um evento de relevância cultural importante para a nossa comunidade acadêmica, e entendo que, considerando, né, a necessidade de cumprimento dessas exigências, que não, me parecem serem questões, nesse momento, mais burocráticas, que não impediriam a atividade, eu entendo que a proposta pode ser acolhida condicionalmente, né? Então, algumas condicionantes. Primeiro, que cumpram integralmente as exigências, né, remanescentes da portaria UFBA 94 de 2025, até a data limite do evento. Essa acho que é uma primeira condição importante para aprovação. Que também mantenha um diálogo constante, né? E eu sei que os estudantes já são responsáveis e experientes nisso, né? Manter um diálogo constante com a direção da universidade, com a CONSEG, SUNAI, enfim, os demais órgãos da UFBA, para garantir a plena adequação normativa e segurança institucional do evento, que respeita o limite de horário e a capacidade do espaço físico e os cuidados com a preservação do patrimônio universitário, né? Que realize, né, garanto, melhor dizendo, a limpeza do espaço após a realização do evento, e que garanta que o consumo de bebidas alcoólicas ele seja restrito e de forma excepcional ao licor, né, em razão da festividade típica junina, a fim de garantir um ambiente que seja controlado e seguro, né? Nesse sentido, meu parecer é pela aprovação condicional, né, da realização do terceiro forró, né, condicionado, portanto, ao cumprimento dessas exigências que eu acabei de expor, e apresentando a devida comprovação documental junto à direção da faculdade até a data do evento, né? Então, esse é o parecer, meu querido professor e diretor Júlio Rocha, e eu te devolvo a palavra. Obrigado, senhor relator. Algum esclarecimento adicional do centro acadêmico? Eu sei que nós temos coordenação específica que tem tratado esse tema, Alexandre Melo, ou a presidência. Então, com a palavra é a Não, representação do, professor, do centro acadêmico. a gente está correndo atrás dessas diligências finais. O professor Jonas até tinha entrado em contato com a gente antes. A gente conseguiu já suprir algumas, mas tem outras pendências, questões mais burocráticas que a gente está correndo atrás. E assim que a gente conseguir, eu posso até mandar um e-mail para o senhor. Não sei se seria o caso de mandar para o professor Jonas também, mas a gente pode mandar para o senhor, Pode estabelecer esse mandar contato com o pai. copiado a direção e o relator, viu, Pronto. Pedro? A questão do professor também. Vão ter alguns professores que vão estar presentes lá, professor Irã, professor Durval, o professor Bertino também provavelmente vai estar. A gente só precisa de uma autorização formal deles mesmo, de que vão estar lá enquanto supervisores, essa função do supervisor.
Mas a gente vai correr atrás dessas diligências finais e aí eu posso mandar para o senhor. Agora, eu queria aproveitar o espaço aqui para convidar todos os conselheiros e conselheiras para comparecer no Forró. É uma festa que a gente já realiza aqui na faculdade de forma tradicional, já é a terceira edição. Só nesse formato que o CARB organiza, vai acontecer na sexta-feira de noite. Se tiverem pela faculdade, se quiserem dar uma passadinha aqui, vai ser uma festa bem bacana. Vai ter comida típica, dança, tudo mais. Então, se quiserem dar uma passadinha, sintam-se todos convidados. Alguma complementação? Então, dizer que podemos encaminhar a aprovação da propostas com os condicionantes estabelecidos na portaria, que agora a gente tem uma não tinha, agora tem uma nova portaria da administração que a gente tem que seguir. A portaria é extremamente minuciosa, envolve temas como ECAD, do ECAD à segurança, então tem uma complexidade assim nos atos que eu acho que dá uma segurança para a gente do ponto de vista, inclusive, da lei do silêncio, várias outras questões aí que estão postas, tá? Mas a presidência do CARB está aqui, a representação estudantil assegurar o cumprimento integral dos termos da Eu, resolução, encaminhar pela meu chefe, eu aprovação. gostaria de falar Foi só não, professor uma Adriano. questão. Eu fico muito feliz de saber que o CARB foi atrás dessas documentações. Eu tinha recebido algo semelhante do NCI, né? E fico muito contente que já estejam correndo atrás dessa documentação, que quando me debrucei na portaria, achei de extrema importância que todos os itens solicitados, né, especialmente do artigo 2º, fossem cumpridos, né? Então eu fico bem contente que eles foram atrás e que irão conseguir, né? E provavelmente estarei presente ali para poder parabenizá-los pelo evento. Pronto, aí encaminhar para a gente quem. E também tem sido importante, viu, gente? Eu já fui, porque eu já saí do forró 2 horas da manhã. Vou dar uma passada, não vou ficar até o final por condições físicas, mas tá garantida a minha presença. Mas eu queria só dizer da importância de ter a institucionalidade, de ter professor. Sabe por quê? Porque tudo isso, de ter a representação do centro acadêmico, que às vezes a presença do professor e da professora dá uma segurada em excessos. Eu sei que as pessoas são responsáveis, mas ter um plano de segurança é fundamental. Ter a polícia aqui fora também inibe situações após a saída discente. São questões muito, muito importantes. Agora, meu testemunho histórico é que o CARB entrega o pátio limpo, tem tido responsabilidade nessa atividade como uma atividade de solidária interna também, de as pessoas se veem, e o cuidado com o som, porque nós temos vizinhos aqui, alguns são idosos, reclamam também do som em alto nível, a gente tem sempre tido cuidado. Então, acho importante. Podemos encaminhar dessa forma nos termos do relator? Pronto, aprovado o terceiro forró. O item 11 da pauta é o projeto do São João do NCI, mas aí a professora Adriana, que é a relatora, pode se manifestar já, tá? Só para registrar o encaminhamento, né? Exato. Na verdade, foi retirado de pauta, né? É um projeto similar ao projeto do CARB, né? Eu também mandei um parecer, né, com um voto também pela aprovação condicional, né, nos mesmos termos do professor Jonas. Contudo, o NCI mudou, na verdade, o local, porque entendeu que provavelmente não conseguiria cumprir todos os itens, né, necessários para a realização desse evento, né? Acho a portaria extremamente importante, ela realmente determina alguns pontos que nos dá mais tranquilidade, mas o NCI achou por bem realocar o evento. Então, dessa forma, o item 11, professor, foi retirado formalmente, né, por e-mail da pauta. Obrigado. Então, o INSE agradeceu, inclusive, a sua relatoria, mas como é um evento de outro porte, menor, para membros internos, eles acharam melhor fazer em outro local, diferente do escopo da proposta do São João do Centro Acadêmico, que é um São João, que é uma atividade aberta, mais ampla, distinta da modalidade da proposta pelo INCI. Tá? Muito obrigado, professora relatora, professora Adriana. Aureliano. Item 3 da pauta, nós recebemos um ofício, professor Samuel Vida, meu Pessoal, decano. Pois professor, uma não, dúvida. pois Perdão a não. interrupção. É que eu sei que já foi votado forró, mas eu queria perguntar se foi feito destaque em relação à porta do auditório.
É porque eu não estou com o Pedro para perguntar, e eu queria saber se isso foi votado. A gente conversa depois, nós votamos o projeto, nós não analisamos o item da proposta. Não sei se Ah, o perfeito. relator, porque até hoje, inclusive amanhã, a CONSEG está vindo aqui vendo essa situação, viu? Para ver as condições de Tá, segurança, independente de qualquer coisa. Está marcado 14 horas a visita da CONSEG aqui, viu? Só para você saber, tá? perfeito. Valeu, Lucas Romeu. Item seguinte, o item 3 da pauta, recebemos um ofício SOC, indicação de nomes, personalidades da sociedade civil que se destacaram no apoio à universidade, à ciência e tecnologia, cultura e artes integrantes, preferencialmente no mundo do trabalho, dos negócios, artístico, cultural e a rede de organizações não governamentais, e propondo que até hoje se existe interesse da faculdade em indicação de personalidades para as instâncias colegiadas da universidade. E o professor Samuel Vida foi designado como relator desse processo. Professor Samuel? Pois não, caro diretor, vejam bem, a missão não nos ofertou muito tempo para fazer consultas e construir um diálogo conclusivo em relação aos nomes cogitados. Portanto, eu quero fazer uma sugestão que é a de aprovarmos, eventualmente, os nomes apresentados com uma lista como se fossem suplentes, de opções alternativas, porque essas pessoas terão que ser consultadas no decorrer ainda do dia. Algumas eu já enviei mensagem, estou aguardando o retorno, porque o encaminhamento prevê que seja encaminhado, junto com a indicação, uma declaração de anuência. E nós não tivemos o tempo razoável para fazer essas consultas previamente. Então, minha sugestão vai ser sempre de apresentação de nomes com suplentes, ou seja, se aqueles indicados prioritariamente declinarem ou não forem localizados em tempo hábil, que nós, se assim entendermos, consultemos os seguintes para tentar ofertar nossa contribuição para o processo de representação da comunidade baiana nos conselhos superiores. É bom também destacar que as nossas sugestões serão submetidas às instâncias, elas não são automáticas, portanto, são apenas colaborações da faculdade. Certamente outras congregações estão encaminhando outros nomes, nós não temos nenhuma garantia de que os nossos nomes serão escolhidos. Trata-se apenas de uma mobilização buscando ampliar o leque de referências que possam ser escolhidas, que possam representar a diversidade da comunidade baiana. Tendo em vista essa dimensão, eu busquei priorizar e dirigir a minha movimentação para personalidades que representam, no último período, um processo de democratização, de inclusão no espaço universitário, portanto, que representam comunidades tradicionalmente ausentes, comunidades que historicamente não estiveram representadas. Esse foi o critério que eu utilizei como referência para pensar os nomes, aliado sempre à relevância. E vou, portanto, apresentar as pessoas e fazer uma breve descrição do que elas representam. Para o Conselho Universitário, minhas sugestões iniciais são da senhora Ruth Fiuza. A senhora Ruth Fiuza é a mãe de um adolescente, Davi Fiuza, que representa muito a luta contra a violência policial do Estado, a violência letal do Estado, através de ações policiais ilegais. Ela hoje é uma personalidade internacional na mobilização por respostas a esse tipo de manifestação de violência estatal, de violação de direitos. Seu filho foi sequestrado na porta de casa por um grupo de policiais, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, que estava numa missão absolutamente ilegal, que seria a de concluir o ciclo formativo com a execução de um criminoso. Isso sempre segundo o relato do Ministério Público na denúncia que subsidia o processo contra os policiais responsáveis pelo sequestro e
provável morte, já que até hoje o garoto, mais de 10 anos passaram, o garoto não apareceu. Então, Dona Ruth encarna essa mobilização por respostas. E, junto com as Mães de Maio, de São Paulo, mobiliza um movimento nacional com ampla repercussão internacional, tem circulado pelo sistema protetivo de direitos humanos da OEA e da ONU, ecoando essa denúncia, e hoje é uma figura fundamental em torno desta luta por justiça, por reparação, pela inclusão dos crimes do Estado no chamado regime democrático, ou seja, ampliando aquela ideia de justiça de transição para além dos crimes praticados durante a ditadura. O segundo nome para o Conselho Universitário, Antônio Carlos dos Santos Vovô, fundador do ILEAE. Esse eu penso que dispensa maiores apresentações, porque trata-se de uma personalidade amplamente conhecida, que, através da criação do ILEAE, não só abriu um novo capítulo para formas de expressão de identidade, de resgate civilizatório, de luta por direitos, como vem liderando uma importante intervenção que precede, inclusive, a aprovação da Lei 10.639, de resgate da história do negro através da escola Hilda de Tolu. Então, seria o segundo nome. Como suplentes para o Conselho Universitário, caso esses nomes declinem ou não sejam localizados e respondam a tempo, as minhas sugestões são as de Eliette Paraguaçu da Conceição, mulher negra quilombola, primeira vereadora quilombola de Salvador, uma liderança do movimento das marisqueiras e pescadores artesanais, com um trabalho muito importante na denúncia do racismo ambiental, inclusive hoje com a implantação de um observatório do racismo ambiental mobilizado para estudar a Baía de Todos os Santos, que é considerada uma das baías mais poluídas por metais pesados, e a comunidade da Ilha de Maré é uma das mais afetadas. Trabalho que é feito em parceria com alguns grupos da Universidade Federal, embora liderado pela Fiocruz. Nós, pelo Programa Direito e Relações Raciais, dialogamos com esse trabalho, inclusive a mobilização local pela abordagem a partir da categoria do racismo ambiental se dá a partir de um mapeamento que nós fizemos em 2006 pelo programa e que teve a Ilha de Maré como um dos espaços estudados. E, em segundo lugar, a Ialorixá, do Terreiro do Cobre, Valnísia Oliveira, mais conhecida como Valnísia de Airá. Essa Ialorixá vem ocupando um espaço público como intelectual pública, com seus escritos, autora de 3 livros, durante um razoável período, assinou uma coluna no jornal à tarde, em sucessão à coluna que era assinada pela Ialorixá Stella de Oxóssi. É uma liderança religiosa com uma intensa participação no debate público e na produção intelectual, e penso que seria uma alternativa também para o Conselho Universitário. Para o órgão seguinte, Conselho Superior de Ensino, Extensão e Pesquisa, é necessário a indicação de 2 nomes que são derivados das indicações para o CAI e para o CAPEX, ou seja, os nomes indicados para o CAI e CAPEX são automaticamente também possíveis nomes para o Conselho Superior de Ensino, Extensão e Pesquisa. A minha sugestão é que, para o CAI, nós indiquemos Maria José Muniz de Andrade, Maiá Muniz, recentemente integrada por um período como professora visitante a partir do recrutamento de mestres de notório saber implantado pela UFBA. Trata-se de uma liderança pataxó, aquela região do extremo sul altamente conflitada, irmã, inclusive, de Nega Pataxó, uma magé que foi assassinada cerca de um ano atrás num conflito com aquele movimento do Invasão Zero naquela região do sul da Bahia conflagrada. Ela teve essa experiência recente, é uma intelectual que produz um trabalho muito importante do ponto de vista do diálogo intercultural e da afirmação das tradições civilizatórias ameríndias, e, portanto, seria minha sugestão para o CAI. Na hipótese de não aceitar ou de não ser localizado a tempo, sugiro como substituto o mestre Joelson Ferreira, um importante articulador de uma mobilização chamada Teia dos Povos, também recentemente integrante
da docência na nossa universidade, como mestre do saber, recrutado como professor visitante na mesma época, no mesmo edital que Maiá Muniz foi incorporado. Para o CAPEX, minha sugestão é do nome do escritor e ativista Milton Borges dos Santos, um autor de literatura bastante reconhecido e com um debate e com uma abordagem, melhor dizendo, extremamente focada na Bahia e nas tradições negro-populares da Bahia, com várias obras hoje circulando nacionalmente, além de, como ativista, ter coordenado um importante movimento, a organização Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, que eu diria que foi a mais importante vocalizadora das denúncias sobre o genocídio negro no Brasil e na Bahia contemporâneos nos últimos anos. Como opção de suplência, eu sugiro a EQED Lindinalva Barbosa, uma articuladora do movimento de literatura negro popular na Bahia, autora de obras, ex-funcionária, funcionária aposentada, servidora técnica aposentada da UFBA, uma figura muito importante na intervenção e na mobilização de um circuito cultural, especialmente da literatura, em nossa cidade. Como nomes para o Conselho de Curadores, minha sugestão é do padre Lázaro Jerônimo Ferreira, padre da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, é uma personalidade também com ativa participação política em torno do campo religioso e de trabalhos importantes na área social. Como suplente, minha sugestão é que nós indiquemos o escritor e intelectual negro Fábio Mandingo, autor de literatura em franca expansão de relevância, hoje um autor utilizado em vestibulares, em processos seletivos como o Enem, emergindo como uma das potências da literatura baiana. E como segundo nome titular, Jassonice, mais conhecida como Equedicinha, Jassonice Equedicinha Azevedo Brandão, ela incorporou o Equedicinha ao nome, é uma Equede da Casa Branca, do terreiro da tradição queto mais antigo do Brasil, também notória pela mobilização política, além de se constituir numa artista sofisticada, hoje com um trabalho de canto, a partir das músicas da tradição, do acervo, do repertório sagrado do candomblé, circulando o Brasil e começando já a circular fora do Brasil, com um show fantástico que merece ser assistido por quem gosta de boa música. E como opção de suplência, a estilista Goya Lopes, também imagino que de todos conhecida, que hoje tem, inclusive, em cartaz uma excelente exposição, o Ocutó, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, são esses os nomes com essas justificativas para as nossas sugestões. Destacando mais uma vez, caso não tenha ficado inteligível, que as opções secundárias, que eu estou chamando aqui de suplentes, só serão acionadas na hipótese das primeiras declinarem ou não serem localizadas até meados da tarde, quando a gente precisa encerrar esse processo de consulta para recolher o termo de anuência. Então, são essas as sugestões, querido diretor. Obrigado, professor Samuel Vida, e foi intencional sua indicação como conselheiro, relator desse processo, do ponto de vista das relações, com a sociedade civil que Vossa Excelência tem, possui, e para que a Faculdade de Direito contribua, né, com o processo. Essa é uma lista nossa, vai ser avaliada por outras unidades também que indicarão seus nomes. Em discussão, alguma sugestão adicional, alguma ponderação? Depois, por favor, querido conselheiro, você encaminha a lista. Eu anotei os nomes, mas como você tem digitalizado, para facilitar a nossa secretária Ingrid fazer a ata e o encaminhamento posterior do ofício, viu? Alguma Ok. sugestão adicional, conselheiros e conselheiras? Indicações recaíram sobre personalidades conhecidas e com uma relação com a universidade, com
recorte de reflexão crítica e contribuição também relevante. Alguma adicional complementação, sugestão, conselheiros, conselheiras? Sr. Júlio, só queria só registrar aqui, na verdade, parabéns ao professor Samuel, fez uma lista completa, bastante minuciosa, né? Queria registrar aqui que eu imagino que foi um esforço grande de composição, de organização, né? Nunca é fácil selecionar isso, mas acho que o professor Samuel aqui nos brindou com uma lista, de altíssima qualidade. Obrigado. E o esforço que ele fez em menos de 48 horas. Eu quero ser justo também. Foi um esforço não muito fácil sistematizar personalidades tão significativas no universo das contribuições com a universidade. Então, podemos considerar aprovada a lista proposta pelo professor Samuel e até o final do dia nós nos comunicamos para que o ofício saia hoje com essas sugestões da Faculdade de Direito, né? Outros vão fazer, outras unidades vão fazer. Muito obrigado, professor Samuel Vida. O item 14 da pauta, considerado o professor Técio Espínola, eu já fiz o registro, ele mesmo em pedido fez os votos, o pedido para uso de rendimento financeiro presente na conta FAPEX BRICS no valor de R$ 1.062,34. O parecer diante da escola, do esforço da escola, eu quero parabenizar o professor Jonas Vasconcelos por essa iniciativa. E eu tive a oportunidade de ir participar da aula na escola. Eu fiquei muito encantado com a diversidade e o interesse dos estudantes. Então, o professor Técio Espínola, diante da adequação da proposta e da necessidade de conclusão das atividades do projeto BRICS Summer School, voto pela aprovação do pedido para uso do rendimento financeiro com remanejamento para a rúbrica de serviços de terceiras pessoas jurídicas, ratificando a decisão departamental nos termos do requerimento. Em discussão, algum voto contrário ao relator? Então, considerar aprovado a unanimidade o item 14 da pauta. O item 15. Professor Júlio, Pois desculpa, não, posso só te pedir professor, uma gentileza com pois relação não. a essa. Como todos viram, né, o valor, ele é um valor referente ao rendimento, né? O rendimento estava na conta e para usar esse rendimento precisa, portanto, de autorização específica. É um rendimento no valor de R$ 1.000 e poucos que vai ser utilizado para pagar os anais, a impressão dos anais dos artigos dos alunos. Qual é o problema, professor Júlio? E eu queria até pedir foi aprovado, agradeço, né? Mas só para não colocar o valor nominal, porque daqui que a gente usa o Pode ter valor, por exemplo, daqui a variação, 15 dias, pode ter pode ter uma variação variação. de R$ 30, Ah, R$ 40, vai fazer diferença, então colocar o valor e os seus rendimentos, né? e seus rendimentos. Coloca direitinho o valor e seus rendimentos. Ingrid que está me escutando, valor aproximado, É né? o, é o valor aproximado, os seus rendimentos até a data da utilização, algo assim. Estimado É só de para não ficar o valor nominal ficar outro específico. resíduo da É sempre isso. sendo correto. Perfeito. O item ordinário da pauta, que é o item 15, foi solicitado pelo professor Carlos Rates, e ele já vinha há mais de 60 dias conversando comigo sobre dois pedidos do doutor honoris causa, também conversado inclusive com o reitor Paulo Miguel. E ele me fez esses dois, chegaram agora para mim, há pouco tempo antes da reunião. E aí, qual o procedimento adotado? O pedido do doutor honoris causa do professor Albi Sachs, que é da Corte Constitucional Sul-Americana, advogado ativista sul-africano, com contribuições à luta contra o apartheid. E outro é o professor Jean de Groff, que é um professor referência da Holanda no direito educacional, que como um professor do Colégio da Europa em Bruges, Departamento de Estudos Interdisciplinares Europeus, titular da Cátedra da Unesco sobre Educação, é uma das mais importantes autoridades em direitos humanos no continente europeu. Esses dois pedidos de doutor honoris causa. Plenamente justificável, mas eu inseri na pauta porque o regulamento, resolução, o professor Samuel Vida tem conhecimento, até porque formulou muito proximamente também o pedido do doutor honoris causa,
Nós precisamos fixar por 30 dias o pedido feito, depois volta para a congregação para análise, tá certo? Então, são dois professores do campo do direito educacional, do campo do direitos humanos e da luta contra o apartheid na África do Sul, e já homenageados com mais de 90 anos, e como se, inclusive já com o doutor honoris causa em outras universidades do mundo, e que a gente traz aqui para registro e pediria apoio dos conselheiros e conselheiras para assinarem, porque tem um número mínimo de apoio, para que a gente, 30 dias, deixe disponível no nosso site para conhecimento da nossa comunidade desses dois pedidos do doutor honoris causa. Tá certo? Eu também recebi uma demanda Júlio, da. Júlio, Pois me não, Samuel. perdoe, só para Pois fazer um não. breve registro, há pouco mais de um mês, numa audiência que eu tive com o reitor, Paulo Miguel, ele fez questão de destacar, inclusive, o interesse pessoal dele, no caso do professor sul-africano, com quem ele conviveu durante o período que esteve em Moçambique, com quem ele mantém relações, inclusive que já falou com ele, e mesmo nonagenário, que ele expressou a intenção de vir pessoalmente receber a honraria caso ela se confirme. Então, eu quero só fazer esse registro para acentuar que a excelente iniciativa do professor Hatz certamente contará, no âmbito das instâncias superiores, com acolhida, porque creio que o próprio reitor se engajará no sentido da defesa para que essas homenagens sejam deferidas. Então, só esse registro breve e lhe agradeço. E é importante, conselheiro Samuel Vida, ele conversou comigo, inclusive, também, porque o professor Albi Sachs tem uma situação na luta contra a apartheid. Ele sofreu um atentado na África do Sul e perdeu olho e braço com uma explosão. É um simbolismo muito interessante para a universidade. E assim, eu fico assim, como faculdade de Direito, muito honrado nós sermos também a faculdade que acolhe a sugestão da própria universidade, né? E isso é muito importante para a gente. E compreendendo que a luta contra o racismo, a luta de brancos, de negros, é uma luta da coletividade. A gente só enfrenta o racismo e o Albi Sachs representa essa luta difícil na África do Sul. Quem conhece a África do Sul sabe, hoje em dia, inclusive, é difícil o enfrentamento cotidiano do racismo. Ou seja, IALB é essa expressão de uma voz no campo do direito que defende a diversidade e a importância desse nosso apoio. Muito obrigado, professor Samuel, pelo registro, viu? Muito obrigado. Então, podemos colocar a disponibilidade dos Professor próximos Júlio 30 Rocha, dias. Pois não, professor Antônio Sá. pronto, eu agradeço. Para além de aderir aí à indicação do professor Carlos Ratz, eu queria apenas registrar uma questão puramente de linguagem. É claro que todos nós temos a maturidade e sabemos de que é que se trata, mas apenas para que fique registro, porque essas nossas reuniões ficam gravadas e disponibilizadas ao público, porque não se trata propriamente de um pedido, né, mas de uma indicação, porque pela natureza do título, doutor honoris causa, não é o homenageado que pede o título, mas é alguém que, ao reconhecer a relevância dessa pessoa para a concessão do título, é que o indica. Ok? Eu queria apenas fazer isso apenas de ajuste de linguagem para fins mesmo do grande público que possa ter acesso aí às nossas gravações. Porque na Portanto, é o verdade, eu acho professor que Carlos Rates é que está fazendo ele que essa está fazendo a indicação. indicação. E tem de Exatamente. nós aqui da congregação uma sugestão que nós possamos apoiar, porque tem que ter um número mínimo de apoiamento, foi, na verdade, em diálogo, o reitor comigo, o reitor com o professor Samuel Vida, disse da satisfação da reitoria de uma homenagem como essa ser feita pela Faculdade de Direito a figuras com uma envergadura mundial na afirmação de direitos. Então, na verdade, foi essa tanto com o professor Albi Sachs quanto com o professor Jean de Groff ficaram felizes com a homenagem.
porque outras universidades já o fizeram, né? Ou seja, nós, inclusive nos nossos 134 anos, colaborarmos na perspectiva de uma reflexão acerca de direitos. Mas muito obrigado tanto ao professor Samuel Vida como ao professor Antônio Sá, tá? Então, vamos colocar 30 dias como indica a resolução específica sobre a matéria. No que ocorrer, e aí a nossa reunião já está acabando, nós temos uma moção de congratulações encaminhada pelo conselheiro Samuel Vida, que foi encaminhada, inclusive, na lista do WhatsApp da congregação. Eu podia passar a palavra para o Samuel fazer uma breve. O texto já está à disposição de todos, mas eu acho que é importante, Samuel, você fazer uma referência a esse momento, esse significado da nossa congregação se manifestar sobre a matéria proposta. Por favor, conselheiro. Obrigado, caro Júlio. Trata-se de uma proposta de moção de congratulações direcionada a um conjunto de pessoas e instituições que estiveram mobilizadas desde meados do ano passado com o processo de constatação da permanência de um antigo cemitério de pessoas escravizadas que funcionou em Salvador por cerca de 150 anos e que pode se constituir num dos maiores, se não o maior acervo cemiterial de pessoas escravizadas das Américas. Estima-se que pode ter acolhido entre 100 e 150 mil pessoas. Esse quantitativo ainda carece de precisão, mas essa é a projeção em face do tempo de funcionamento. E este cemitério desapareceu da cena urbana num processo bastante emblemático de apagamento. Vários historiadores, vários memorialistas se reportam ao cemitério, mas até recentemente, até aproximadamente 10 meses atrás, não se sabia o local exato do seu funcionamento. Então, nós tivemos como novidade de pesquisa a exata localização do sítio. Uma doutoranda que é orientanda da professora Ana Fernandes, no PPGEAL, uma colega nossa, creio que conhecida por muitos, porque dialoga muito com direito à cidade, eu tenho participado de vários eventos em parceria com ela. Essa doutoranda, Silvana Olivieri, utilizando o expediente de cruzamento de mapas antigos, georreferenciamento e a literatura disponível, tanto a historiográfica, quanto a memorialista, quanto a jornalística, chega à exata localização do sítio, conhecido historicamente, mas desconhecido em termos de localização precisa. Este achado, digamos assim, de sua pesquisa, possibilitou, no segundo momento, em diálogo com o programa Direito e Relações Sociais, aí entramos como faculdade de Direito, um passo de mobilização de respostas institucionais. A nossa ordem constitucional estabelece sítio arqueológico como patrimônio cultural nacional e nós precisamos de um conjunto de procedimentos constatatórios da existência do sítio e de cadastro junto a um órgão especializado. Nós deflagramos, a partir de um dossiê elaborado conjuntamente, o IFAM e demais órgãos responsáveis pelo patrimônio. Isso ensejou um conjunto de reuniões, de procedimentos, que, no segundo momento, teve a mediação do Ministério Público Estadual e que se consumou num termo de cooperação técnica com a proprietária do imóvel, a Santa Casa de Misericórdia. E aí, um parêntese, o cemitério funcionou na área que hoje é utilizada como estacionamento da Pupileira, aquele prédio histórico e que abriga um cerimonial bastante utilizado na Bahia, né, para casamentos e outros eventos, ali na Joana Angélica, próximo ao Fórum Rui Barbosa. Pois bem, foi feita uma escavação arqueológica constatatória e esta pesquisa arqueológica confirmou a existência dos remanescentes humanos naquele sítio. Concluída essa etapa, nós tivemos uma entrevista coletiva convocada pelo MPE, com a nossa presença como um dos
responsáveis por esse processo, a partir da pesquisa da Silvana Olivieri, que gerou uma repercussão nacional, internacional sobre esse achado e a abertura de um novo ciclo de possibilidades de pesquisas e de respostas reparatórias por parte do Estado, no sentido de transformar aquela área num memorial, num museu ou num centro de pesquisa. Isso ainda está em aberto, está em fase de construção dialógica com todos os envolvidos. Portanto, se trata de um episódio de extrema importância histórica, patrimonial, jurídica, no plano, inclusive, das reparações, da qual a faculdade, através do programa Direito e Relações Raciais, teve uma ativa colaboração, a partir da pesquisa da doutoranda Silvana Olivieri, e por isso a ideia de registrar, né, essa moção, dirigida a Silvana como pesquisadora, ao programa Direito e Relações Raciais como interlocução da nossa faculdade, ao IFAM, especialmente na figura do seu superintendente Hermano Queiroz e do arqueólogo Alexandre Rocha Colpas, que teve um papel decisivo nesse processo de construção da intervenção, ao Ministério Público Estadual, através do promotor Alan Cedrais e das promotoras Cristina Seixas, Luísa Moedo e Lívia Vaz, pela mediação e pela intervenção de suporte, a arqueóloga Jeane Dias, que foi a coordenadora da equipe de arqueólogos que realizou a pesquisa, ao conjunto de representantes de religiosidades negras que foram mobilizados para dar suporte, inclusive espiritual, sobre como lidar com algo tão delicado, né, quanto um acervo cemiterial detentor de restos mortais de pessoas que foram ali depositadas de forma indigna e sem o respeito aos ritos religiosos e aos cuidados espirituais que cada um reclamava. Então, nós indicamos na moção os líderes religiosos, Alapini Balbino Daniel de Paula, o sumo sacerdote do culto aos eguns, do culto aos mortos e ancestrais na tradição iorubá, ao sheik Abdul Hamed Ahmad, o líder da comunidade islâmica baiana, a Yalorixá Jaciara Ribeiro, ao Doté Hamilton Costa, a Umbono Carlos Botas, a pastora Gisélia Cruz e ao padre Lázaro Muniz, como personalidades que foram fundamentais nesse processo de orientação do como proceder e do que nós temos chamado de busca por uma reparação espiritual. E, por fim, ao Comitê de Salvaguarda de Cemitérios de Pessoas Escravizadas. A descoberta, o achado do local exato do cemitério propiciou a criação, pelo impacto que provocou, de uma rede de cemitérios ou de locais possíveis de cemitérios que está sendo construída. Tivemos 2 reuniões, novamente integramos, representando a faculdade e a Universidade Federal da Bahia, esse núcleo constitutivo dessa rede de salvaguarda. Estamos construindo um diálogo para transformá-la numa rede americana, articulando cemitérios de pessoas escravizadas em toda a diáspora. Então, abrindo um potencial de diálogo e intervenção muito relevante para o futuro e para pesquisas, tanto da arqueologia, quanto da história, quanto da genética, quanto dos debates jurídicos sobre direito à memória, direito dos mortos, direito à reparação. Portanto, uma agenda muito ampla, que certamente vai nos dar muito trabalho, no bom sentido, né? Muitas possibilidades de intervenção. E, portanto, a nossa sugestão é de registrar isso na forma habitual de celebração, de congratulações, através dessa moção, que deve ser encaminhada aos respectivos apontados como um gesto de reconhecimento e de celebração por parte da nossa faculdade. O texto é um pouco longo, eu tentei descrever, ainda que de maneira sucinta, todas as etapas pelas quais esse processo transcorreu ao longo dos últimos meses. Mas caso exista alguma dúvida, caso exista alguma necessidade de esclarecimento, eu me coloco à disposição, tanto na reunião quanto posteriormente, para quem desejar mais detalhes. Obrigado, professor Samuel Vida, inclusive parabenizando o PDRR por mais essa contribuição Só um detalhe importante, adicional, importante. professor Sim, Júlio, pois só um não. detalhe adicional que me escapou na rápida. A UFBA formalmente constituiu uma comissão de acompanhamento dessa intervenção, composta pelo professor Fábio Velame, pelo professor Carlos Etchevarne e por mim.
né, representando respectivamente Faculdade de Direito, Faculdade de São Lázaro, já que a arqueologia lá se encontra articulada, e a Faculdade de Arquitetura. Obrigado. Podemos considerar aprovada a moção proposta pelo professor Samuel Vida, de congratulações dentro dessa iniciativa importante da Universidade Federal da Bahia, no resgate da memória. Memória. Podemos considerar aprovado? Aprovado a moção de congratulações para o São Samuel, estenda aos membros do PDRR sempre os nossos votos de estima, consideração e vida longa à luta, viu? Ainda no que ocorrer, Sena, por favor, Antônio Carlos Sena, nosso secretário do colegiado, por favor. Pode entrar aí, Sena, por obséquio. Oi, me ouvindo? Agora sim, Antônio Carlos Sena. Vamos lá, Sena. É para Ó, eu Pois explicar a não, meu situação? secretário. Estamos lhe ouvindo, estamos lhe ouvindo. Você quer que eu explique a situação, Explica a então? situação para a gente encaminhar, viu? Ah, bom, é que nós temos alguns procedimentos, né, com os prazos curtos aqui, e é necessário esse procedimento, o cadastro de um coordenador, como no caso do ENAD mesmo, tem que haver lá o cadastro de um coordenador. Como é sabido, o mandato da nossa coordenadora encerrou no dia 5 e a eleição do próximo prevê a publicação do eleito só no dia 18. O prazo para inscrição é justamente no dia 18, porque dia 20, seria dia 20, mas temos o feriado dia 19, muito em cima. Então, eu conversei lá com o núcleo responsável e ele me informou que seria o caso de indicar um pro tempore, né? Bem como também o planejamento acadêmico do próximo semestre, que com a migração do SIAC para o SIGA-A já está em fase de planejamento e o prazo também agora, no mês de junho. Então, eu estou pedindo aqui que seja indicado um coordenador pro tempore, se possível até, pode ser até o próprio diretor, como sugestão para, se for mais prático, né? O quanto antes eu preciso disso, porque o tempo urge. A questão básica é a seguinte, gente, vamos ser objetivos, que a gente não tem... existe só uma semana para lançar os dados do ENAD. E o É. colegiado vai viver agora o processo eleitoral. Diante da perspectiva regimental, que cabe à direção também superintender as atividades acadêmicas, esses 10 dias a ciência é utilizada e Sena consiga lançar os dados do ENAD nesses 10 dias. É isso. O demanho que ocorrer, por conta senão os estudantes serão prejudicados. Você não pode prejudicar a massa de estudantes do ponto de vista dos trâmites funcionais do MEC. Tá certo? Então, a sugestão da secretaria é, nesses 10 dias, utilizar a minha senha, senha CIPAC, senha Gov, para alimentar os dados do EDAD. Podemos encaminhar nesse sentido? Para fins burocráticos, porque quando o coordenador novo chegar, já acabou o prazo. Então, a nova coordenação vai assumir, mas o ENAD tem que ser lançado. Tá certo? Ok, obrigado, Antônio Carlos Sena. Obrigado. Por último, gente, só dizer que, e aí chamar o centro acadêmico, servidores e professores e professoras. Nós vamos ter, sexta-feira, às 13h30, nós recebemos um ofício da Suprema Corte de Moçambique. Nós vamos ter uma delegação de Moçambique aqui em Salvador, e ela já visitou outras universidades, e ela vai estar aqui também. Qual a ideia? É ouvir de nós um relato de diálogo com a delegação de juristas moçambicanos conosco. Então, vai ser de 13h30 às 15h30 na sala da congregação. Vai sair o ofício hoje, mas de logo informando a congregação que nós recebemos um pedido da Superintendência de Relações Internacionais, da Embaixada de Moçambique no Brasil,
de receber Moçambique aqui. Dizer que a gente tem uma tradição, além de relações, eu me lembro que o professor Geraldo Sobral foi um dos participantes do Código Comercial de Moçambique no passado. Então, novamente, Moçambique volta e quer visitar a igreja. E vai ser sexta-feira essa visita, e eu gostaria muito, a gente vai mandar um ofício geral a todos os docentes e todas as docentes, que a gente tivesse presente no recebimento da delegação africana. Caro Júlio, Pois não, meu decano? só acionando aqui a memória, portanto, convém confirmar, mas, salvo engano, nosso colega João Monteiro integrou essa comissão, presidida Também, né? por, Foi do professor Geraldo Sobral. pelo professor Geraldo Sobral. Perfeito. Eu sugiro que nós o consultemos, confirmando isso e estendendo o convite para que ele participe desse encontro, caso possa, porque me Perfeito. parece que nós teríamos aí um elo mais consistente ainda, né, do que já temos pela memória do professor Geraldo Sobral, com a presença dele no quadro docente de João, né, e pode ser interessante, Perfeito. portanto, para... Eles querem agora, professor Samuel Vida, a perspectiva de processo do trabalho, prática jurídica. Então, é muito interessante para a gente. Então, o NPJ também vai estar conosco, as chefias de departamento, coordenação de colegiado da pós e direção, todos a gente vai receber a delegação moçambicana, e a gente fica muito feliz, né, de ser o Estado da Bahia e a Faculdade de Direito esse espaço de acolhimento, né, e de diálogo, tá certo? Podemos encerrar. Existe outro dispositivo do que ocorrer? Conselheiros e conselheiras, meio-dia em ponto, uma reunião importante com deliberações e encaminhamentos. Podemos encerrar? Então, encerrando a reunião, o convite vai ser expresso para toda a comunidade, dia 13 de junho, sexta-feira, às 13h30, dia de Antônio, né? Na sala da congregação da Faculdade de Direito, tá certo? Muito obrigado, presentes, muito obrigado hoje por nossa reunião, na paz, como sempre. Obrigado, gente. Professor Samuel, encaminha a lista dos nomes para que a gente viu, meu decano. Muito obrigado a todos e todas presentes. E encerrada a sessão. Muito agradecido. Tchau, tchau. Bom dia.